Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre um novo tema. Um programa aqui, um quadro Palavra de Médico. Falaremos sobre gestação e suas intercorrências. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Tina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é médica, ginecologista oficial do Exército e gremista. Bem-vinda ao programa, doutora Fabiana Machado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Conversando hoje sobre um tema diferente, que é mais da minha área de atuação, né? E que é muito importante e que às vezes passa despercebido, né? Inclusive pelas próprias gestantes, né? Que é o pré-natal e todas as intercorrências que pode acontecer fazendo e não fazendo pior ainda, né? Ótimo. Fabiano, eu queria começar assim perguntando, né, o que é um pré-natal, né? E quais os exames de rotina assim que se solicita num pré-natal, assim? O pré-natal é o acompanhamento da gestação, ou seja, são as consultas que a gestante tem que fazer para manter o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. O pré-natal, eu costumo dizer, é uma coisa óbvia, mas nem tão óbvia. Ele só termina quando nasce o nenê, porque já aconteceu eu atender pacientes principalmente na rede básica, na rede pública de saúde, que as pacientes, depois de uma certa 37, 38 semanas, recebiam alta do pré-natal. Quando eu estava de plantão na obstetrícia, num hospital SUS, aí a gente via que faltavam consultas. Depois das 37 semanas, algumas não consultavam mais, ou 38 semanas. E elas diziam que o médico tinha liberado da consulta, não precisava mais ir. Então, assim, o pré-natal ele só termina quando o bebê nasce. Tá? Então, são consultas que, inicialmente, elas elas são mensais, né? Isso um pré-natal sem nenhuma patologia, sem nenhuma intercorrência, que precise ser encaminhado para um pré-natal de alto risco e que tenha que se aumentar a frequência das consultas. Mas, em geral, é uma consulta mensal, né? Até 32 semanas, depois passa a ser quinzenal, até depois semanal, quando tiver depois ali das 35, 36 semanas. E isso num pré-natal, que a gente fala, né? 12 por 8, tranquilo. E Tá. eu queria fazer esse pré-natal, por exemplo, no SUS o povo tem acesso a isso? Tem acesso. Inclusive os exames, né, que tu tinha perguntado e eu acabei não comentando. Existem exames que são obrigatórios no pré-natal e que são exigências, inclusive, do Ministério da Saúde. Claro que isso varia também. Se a paciente vai fazer um pré-natal no convênio, talvez ela vá fazer outros exames, né? E até o próprio médico da rede básica de saúde pode pedir, ele não é impedido de pedir, tá? Mas os exames obrigatórios que se faz é o hemograma, né? O exame de sangue comum, vamos dizer, né? A tipagem sanguínea, que é muito importante. A mãe tem que saber, o obstetra tem que saber a tipagem da mãe. Por quê? Porque a mãe que tiver um RH negativo, ela pode ser A negativo, AB negativo, né? Ou positivo ou negativo. Só que o RH negativo, se o pai do bebê for RH positivo, essa gestante ela tem que ser acompanhada com outros exames. Por quê? Porque ela pode desenvolver... Se o bebê for positivo, ela pode desenvolver anticorpos contra o RH do bebê, mas não nesta gestação, numa próxima gestação. Então, e isso pode desencadear uma patologia muito grave que pode levar ao óbito fetal, que é a doença hemolítica, né, ou eritroblastose fetal. Então, o RH negativo da mãe é muito importante, porque ela tem que ser acompanhada com um teste que se chama teste de Coombs, indireto. Ele vai sendo dosado durante o pré-natal. E se positivar, aí essa paciente tem que ser encaminhada para um centro de alto risco. E depois, aí no caso de correr tudo tranquilo, o Coombs der negativo durante todo o pré-natal, ela vai fazer uma vacina. Tá? E o bebê vai fazer uma vacina também, se no caso tiver a indicação de fazer. Então, é muito importante. Tipagem sanguínea e os exames
por exemplo, de toxoplasmose. Eu queria tirar uma dúvida. Tira. Sou leigo, né? Tu falou em tipagem sanguínea. O nenê, geralmente, ele tem o tipagem sanguínea da mãe ou não? Não, não necessariamente. Ele pode, vai ter... Tá, para, que ela estava falando do exame, Não, fica interrompendo a nossa sanguínea, convidada. Não. É toxoplasmose. Aí se faz os exames obrigatórios. Hemograma, tipagem sanguínea, a glicemia, né? A glicose de jejum. O VDRL para ver a questão da sífilis, né? A toxoplasmose, hepatite B, hepatite C, HIV, tá? São exames obrigatórios. Hoje em dia se tem os testes rápidos, o que é muito bom, né? Principalmente para HIV, sífilis, né? Hepatite. Tem os testes rápidos na rede básica de saúde. Quando a mulher vai fazer pré-natal no convênio, geralmente ela não vai fazer o teste rápido. O obstetra vai pedir, ela vai ao laboratório, vai fazer os testes convencionais. O teste rápido ele fica pronto entre 20 e 30 minutos, o que é muito bom, né? Caso já seja diagnosticado, porque infelizmente muitas pacientes descobrem que tem alguma dessas doenças, seja HIV, seja sífilis, no momento do pré-natal. Porque talvez nunca tenham feito, né? Sim, e é muito importante desenvolver a doença, então ali, né? Tá, e fala para nós sobre os exames de ultrassonografia indicados, né? E para que servem? A ultrassonografia ela é fundamental, né? Faz parte quase que eu digo assim do exame físico da paciente. Tem que se fazer um bem inicial, quando a paciente vai à primeira consulta, que é para datar a gestação. A última menstruação, ela pode ser confiável ou não. Se a mulher tiver um ciclo regular, a gente até tem uma noção bem precisa da idade gestacional que ela se encontra. Mas, se ela tiver um ciclo irregular, daí isso já se perde. Ela pode ter menos ou mais do que ela pensa. Então, a primeira ultrassonografia que se faz é aquela para datar a gestação. Tá com quantas semanas? Quanto antes, melhor, tá? De primeiro trimestre ali, o ideal, até 12 semanas, ela tem um desvio, ela tem um erro menor, entre 4 dias. Então, seria muito bom quanto mais precoce. Mas, se não der para fazer nesse período, faz a primeira consulta que a mulher comparecer, já pede a ultrassonografia. Então, a primeira é para datar. Hoje se faz um rastreamento, hoje não, de uns anos para cá, né? Se faz o rastreamento cromossômico através também da ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, que ela é feita entre 11 semanas e 3 dias até 13 semanas e 6 dias. O que é essa ultrassonografia? Se avalia a medida da translucência nucal, que é a medida de líquido que se vê na nuca do nenê, que é colocado tudo isso num software, esses dados, desenvolvido pela Fundação de Medicina Fetal de Londres. É um programa, um software. E ali, além de se coletar uma história da paciente, se adiciona os dados do exame e também de alguns exames laboratoriais quando a paciente fizer, tá? Então, se mede a translucência nucal, se vê se o bebê tem osso nasal ou não. Então, são vários critérios, né? Ducto venoso, enfim. E à medida que vão sendo colocados esses dados num software, aí se estima o risco desse bebê ter algumas síndromes cromossômicas, algumas alterações genéticas. Especialmente a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, trissomia do 13, que é a síndrome de Patau, e a trissomia do 18, a síndrome de Edwards. A síndrome de Patau e 18, e Edwards, elas são incompatíveis com a vida. Mas tem que saber por quê. Para aconselhamento. É autorizada a interrupção da gestação nesses casos? Não, tá? Às vezes, o que acontece? Não, a gente sabe que no Brasil, interromper a gestação só em 3 casos é permitido, vamos dizer assim. Anencefalia. Né? A anencefalia, ou seja, o neném não tem a massa encefálica, né? Não forma calota craniana. Risco de vida materno, tá? Ou questão de violência, né? Sexual, estupro, né? Então, são as 3 autorizadas. As demais, que são N,
N alterações cromossômicas genéticas que são incompatíveis com a vida, não são autorizadas. Existem casos de pacientes que entram via judicial com uma liminar, às vezes demora bastante. Já nasceu a criança. E aí já está numa fase adiantada da gestação. Né? E quando, assim, que exame se faz, assim, que a gente pode para avaliar, vamos dizer, uma malformação, uma coisa assim? Aí essa é a morfológica de primeiro trimestre. Tá. Depois tem a morfológica de segundo trimestre, que é uma morfológica realizada o ideal entre 20 e 24 semanas de gestação, onde vai se analisar a anatomia desse bebê, tá? Então, ela é 100%, deu normal, é 100% que esse bebê vai nascer perfeitinho? Não. Porque, às vezes, as alterações podem ser muito sutis. Por exemplo, uma síndrome de Down mosaico, que não tem assim, umas características físicas tão importantes. Às vezes, o nenê pode estar normal ao ultrassom. E tem algumas outras alterações que o bebê pode desenvolver só depois do nascimento, alterações neurológicas, de desenvolvimento, né? Tem algumas síndromes genéticas que, às vezes, só dá alteração do líquido amniótico. E aí só vai se descobrir depois que fizer a cariatipagem ou fizer o exame genético mesmo desse bebê, a pesquisa genética. Então, mas ela já dá uma boa ideia, ela tem até 85% de sensibilidade para as malformações para que ela é designada. Nesse período da morfológica de segundo trimestre, hoje já se faz também a medida do colo uterino, né, por via transvaginal, que é para fazer um preditor de possibilidade dessa paciente desenvolver trabalho de parto prematuro ou não. E também o Doppler. O Doppler é um recurso também é utilizado no primeiro trimestre, naquela morfológica de primeiro trimestre, e faz a morfológica de segundo trimestre também, que é um recurso utilizado na ultrassonografia, que avalia o fluxo sanguíneo que esse bebê está recebendo. No primeiro trimestre, vai dar uma ideia, vai medir as artérias uterinas, que são as artérias da mãe, né? Alimentando esse feto, esse útero. Vai dar uma estimativa do risco dela desenvolver pré-eclâmpsia, tá? Que é uma doença que, em decorrência, muitas vezes, da hipertensão gestacional. E, no segundo trimestre, a mesma coisa. Se pede o Doppler para ver também no segundo trimestre se esse risco existe ou não. É um recurso é um software no ultrassom que ele vê a vascularização. Ele mede a resistência, a pulsatilidade dos vasos. Então, se começa a ter uma pulsatilidade, uma resistência maior, aí a gente já presta atenção que essa gestante ela pode ter um risco aumentado de desenvolver pré-eclâmpsia ou as complicações decorrentes disso. Tá? E aí, caso der alterado, ela vai fazer um pré-natal mais frequente, com outros exames focados para aquela alteração, né? A monitorização, se alterar a pressão, enfim, aí já entra na hipertensão gestacional, que depois a gente pode conversar um pouquinho. E aí ela vai fazer um Doppler mais adiante também. Ela vai monitorando com Doppler conforme ela vai desenvolvendo o quadro clínico. Questão de laboratório, hoje, isso não tem assim, o acesso no SUS. Mas pacientes que fazem pré-natal por convênio, enfim, hoje tem um exame que chama NIPT, tá? Ou NACE. É um exame de sangue em que se analisa já precocemente, a partir das 8 semanas, 8, 10 semanas, alterações genéticas no bebê. Porque a gente sabe que existe troca, né, de material de DNA mãe-feto desde a implantação, tá? Só que a partir das 8 semanas, esse material ele tem maior quantidade no sangue materno. Então, se faz, tem um teste mais básico, que é um valor um pouco mais acessível, mas é caro, né? Para a nossa realidade é caro, que vê principalmente a síndrome de Down, síndrome de Patau,
síndrome de Edwards e alterações, e se faz a sexagem, que hoje em dia está bem divulgado, porque geralmente eles fazem, o casal faz a sexagem para ver o sexo do bebê. Mas, precocemente, para não esperar a ultrassonografia lá de 16 semanas, aquela que eles fazem para ver o que é o bebê, né? Mas também existem alterações genéticas ligadas aos cromossomos sexuais, ao X e o Y. Então, esse exame também vê isso. E o exame, o NIPT, que é mais completo, que ele estuda todo o perfil cromossômico do bebê. Todos os pares cromossômicos. Ele também é bem mais caro, né? Mas também é um recurso que pode ser utilizado. E aí fica muito a critério também do obstetra, né? Tem obstetras que pedem ultrassonografia mensal, também para ver o desenvolvimento desse bebê, se esse bebê está ganhando peso adequado, se não está, para ver quantidade de líquido, para ver a placenta, né? E caso haja necessidade, ele pede, se tiver alguma outra intercorrência, pede conforme a necessidade no pré-natal. É uma quantidade de coisas, assim, absurda, né? A gravidez não é uma coisa, assim, tão facilzinha, assim, que, né? Não é... As pessoas dizem assim, a gravidez não é doença. Realmente não é. Mas ela é um estado em que a mulher, ela fica uma sobrecarga metabólica, fisiológica, né? De que isso pode sobrecarregar muito rápido, né? E pode desencadear alguns outros problemas, né? A gente tem que pensar que vai correr tudo bem, mas às vezes pode não ocorrer tudo bem. E uma das coisas que nenhuma mulher que engravida, ela está preparada para que alguma coisa dê errado, né? Ela quer que dê tudo certo e que ela vá para o hospital e saia com seu bebê bem feliz, né? Sim. E é o que a gente também quer, é o que todo mundo quer. Então, por isso que o pré-natal é extremamente importante. Sim, a prevenção, não pode deixar de fazer. Nunca, jamais. Com certeza. Mas enquanto tu toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência. Para a Sônia, de Florianópolis, para Maria Rimena, de Montevidéu, Uruguai. Beijo, Maria Rimena, para ti, para as crianças. Para a Heloísa, de Caxias do Sul. Aproveito também para informar que o nosso e-book Plano de Mandato já está disponível na plataforma Amazon. Ou você também pode adquiri-lo pelo link que estará fixado no comentário. E eu aproveito para os agradecimentos aos nossos parceiros, né? SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaime, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Funda Solos, marca com passado, presente e futuro. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Sincepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, colaboradores, através do nosso QR Code. Mas, doutora, retomando, o que a gente considera como uma gestação de alto risco e quais as principais complicações que podem ocorrer na gestação? A gestação ela é considerada de alto risco quando ela foge, quando existem alguns parâmetros que tiram a gestante da normalidade do acompanhamento normal do pré-natal. Então, as principais são N coisas. Cada patologia que eu vou falar, que eu vou citar aqui, daria um podcast, tá? Que bom, 2025 teremos vários. Cada uma daria. Porque, olha, tá te preparando para ficar aqui só do bastidores da Vitória. Então, assim, as principais, né, que a gente vê. Por exemplo, gestação gemelar é considerada uma gestação de alto risco, tá? Mesmo correndo tudo bem. É alto risco por quê? Porque existe... O que é gemelar? Gemelar, quando tem mais de um bebê, tá. Tá? Então, bigemelar, trigemelar, porque é uma sobrecarga maior, pode acontecer algum problema de transfusão fetal, onde um bebê, vamos dizer assim, sequestra, né, fluxo sanguíneo do outro bebê, então um desenvolve, o outro não. Entre outras coisas. Então, sempre que uma gestante engravida de gêmeos, o ideal é que elas façam pré-natal. O risco de prematuridade aumenta,
né? É muito difícil que uma gestante de gemelar, ela leve a gestação até 38, 39 semanas. Acontece? Acontece, mas é difícil, tá? Então, aumenta o risco de prematuridade. A hipertensão gestacional é uma dos grandes problemas que a gente enfrenta na obstetrícia, a pré-eclâmpsia, né? Mas o que é hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, só para fazer uma diferença? A hipertensão gestacional é aquela pressão alta que é diagnosticada na gravidez, tá? Uma paciente que não tinha pressão alta, porque daí se ela já tem pressão alta, já é uma hipertensão prévia. Então, ela já sai, ela não entra nesse diagnóstico de hipertensão gestacional. Ela pode entrar se ela tiver pré-eclâmpsia. Aí a gente vai ter uma pré-eclâmpsia sobreposta a uma hipertensão prévia. Mas a gestante que tem o diagnóstico de pressão alta na gestação, principalmente a partir das 20 semanas, é considerada uma hipertensão gestacional. Então, por que isso acontece? Bem geral, assim. A principal teoria, tá, é da placentação inadequada. Por exemplo, a placenta, quando o bebê implanta, a placenta, ela tem que, como se fosse escavar o músculo do útero mesmo, e os vasos da placenta, ela tem que entrar nos vasos, na musculatura dos vasos uterinos da mãe, porque ali vão ter as trocas sanguíneas materno-fetais através da placenta. Então, quando essa placenta consegue penetrar nos vasos uterinos, esses vasos uterinos, eles dilatam, eles diminuem a pressão. Tem que diminuir a pressão para mandar bastante fluxo e oxigênio para o bebê. Quando acontece algum problema nessa placentação, ela não consegue entrar no músculo das artérias uterinas, esses vasos não vão dilatar. E aí vai ter uma resistência aumentada e isso vai ocasionar o quê com o tempo? Diminuição de fluxo para o bebê, restrição de crescimento e também aumento de resistência periférica na mãe. Então, vai ter aumento, pode dar a pressão alta, problema daí em órgãos-alvos, que é muito complicado quando acontece isso, problema renal, cérebro. Por quê? Porque daí desencadeia uma cascata de problemas. Altera a permeabilidade dos vasos, porque eles não conseguem, né? Quando não penetra direito, o organismo se entra em disfunção. Então, aqueles vasos que deveriam fazer as trocas com dilatação, com fluxo, com bastante fluxo, eles ficam com aumento da resistência, altera a permeabilidade capilar dos vasos, aí começa a extravasar líquido, a mãe começa a ficar edemaciada, né? Começa a alterar a filtração renal. Então, a mãe começa também a perder proteína, que é um dos critérios diagnósticos muito importantes para a pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é hipertensão, proteinúria, ou lesão de órgãos-alvo, né? Ou insuficiência placentária, né? Tu tem que ter a proteinúria, mais alguma coisa dessas para caracterizar uma pré-eclâmpsia. Tá, me lembrei de uma coisa. A alimentação, então, é extremamente importante, porque se a mãe tiver com alguma deficiência, pode ocasionar risco também na gestação, ou não? Nada a ver. Na hipertensão gestacional, na pré-eclâmpsia até hoje já nem se restringe sal, né? Claro que uma alimentação saudável, ela é muito importante. Por quê? Porque a obesidade é um fator de risco para várias intercorrências na gestação. Pré-eclâmpsia é uma e diabetes gestacional é outra. Só para citar duas mais importantes, né? Então, a gente sabe que uma alimentação saudável é muito importante, a questão até de nutrientes para o bebê. Mas, no caso da hipertensão gestacional e da pré-eclâmpsia, não faz, assim, a alteração dietética. Não é tanto significativa, assim. Mas, claro que é importante cuidar. Então, a pré-eclâmpsia, ela tem critérios de gravidade, conforme tiver as alterações pressóricas, né? A gente sabe que o diagnóstico hoje, uma paciente que apresenta 140/90 de pressão, em intervalo de 4 horas já é feito o diagnóstico de hipertensão, tá? Aí tem que fazer todo um rastreamento, pedir vários exames de função renal, função hepática, aí pedir uma avaliação desse bebê. O Doppler é muito importante nesses casos, ficar monitorando, né? E
pedir a creatinina para ver a função renal, enfim, vai fazer todo um rastreamento para ver se vai ter critérios ou não de gravidade. E a hipertensão gestacional, ela pode ser só hipertensão, sem ter perda de proteína na urina, sem ter nenhuma complicação e vai bem até o final. Né? E fica monitorando isso e reverte até 12 semanas depois do parto. Mas ela pode desenvolver de uma hora para outra. Ela pode desenvolver a pré-eclâmpsia. Eu ia te perguntar isso, porque tem até hoje, infelizmente, quadros, né, que acontece da mãe morrer na gravidez, no parto, porque teve a pré-eclâmpsia. Exatamente, porque ela pode desenvolver uma pré-eclâmpsia que não é que sem critérios de gravidade, tá? Ela pode de uma hora para outra virar, ela pode apresentar um critério de gravidade. Então, independente, esse pré-natal é de alto risco e essa mãe tem que ser acompanhada. A pré-eclâmpsia, ela pode, se ela piorar, ela pode dar restrição de crescimento fetal, né? Esse bebê pode começar a não crescer, não ganhar peso. Sim. Aí pode alterar o líquido amniótico, pode dar descolamento de placenta. Por quê? Porque, além disso, todas essas alterações vasculares, elas desencadeiam também fenômenos tromboembólicos, né? Então, pode acionar cascata de coagulação. E aí, a mãe pode desenvolver problemas de isquemia, né? O descolamento de placenta, né? E um quadro muito mais grave que pode, sim, ter alta letalidade, que é um quadro de coagulação intravascular disseminada. Então, é como se fosse um quadro de coagulação difusa, né? Então, pode desenvolver convulsões, porque ela pode dar edema de pulmão, convulsão. E quando tem uma convulsão sobreposta à pré-eclâmpsia, aí sim a gente chama de eclâmpsia. Aí quando diz a mãe teve eclâmpsia, ela teve convulsão, né? E que é o mais característico, assim. Então, a hipertensão gestacional é uma coisa que tem que se acompanhar de uma maneira muito séria, tá? Quando essa mãe tem pressão alta, acima de 160%, em 2 medidas diferentes de 15 minutos, ela já entra para o critério de gravidade. E quando acontece isso, tá, por exemplo, quase indo parir, no caso. Nesse momento, já exclui o parto normal e já se faz uma cesariana? Não necessariamente. Não necessariamente. Para isso é que se faz o acompanhamento, né? Tá. Porque tem gestantes que elas vão sendo acompanhadas e o quadro fica estabilizado, elas podem ganhar o bebê, parto normal, tranquilo. Quando elas desenvolvem critérios de gravidade e esse bebê começa a ter, começa a entrar em insuficiência placentária, esse bebê começa a sofrer, entrar em sofrimento, e o Doppler ele vai alterando, até que esse bebê, porque o que não pode? O bebê começa, ele não pode centralizar fluxo no Doppler. Então, o que acontece? Quando o bebê começa a poupar sangue para o cérebro, né, para os rins, coração, órgãos-alvo. Quando esse bebê começa a ter sinais de centralização ao Doppler, aí ele tem que fazer o Doppler, às vezes até diário, tá? E aí se indica uma interrupção, aí sim, geralmente, por cesariana, né? Mas isso tudo vai ser... Essa mãe tem que estar internada, né? Então, não é condição, assim, tem pré-eclâmpsia, é condição sine qua non de cesariana, não. Nada a ver. Isso aí vai depender de como vai evoluir o problema, né? A patologia. Não, eu pensei por causa da questão do esforço da mulher, né? Não, mas se tiver... Quando tá tudo tranquilo, assim, né? Isso tudo vai ser avaliado conforme ela vai... Porque a pré-eclâmpsia, ela é um quadro muito... Ela faz muita pegadinha, né, com o obstetra, né? Muitas vezes a mulher começa até com alteração laboratorial antes de começar com alteração pressórica, da pressão. Quando essa alteração ela começa antes das 34 semanas, a gente chama de pré-eclâmpsia precoce. E depois é a pré-eclâmpsia tardia. Quanto mais precoce, mais chance de problema para o bebê tem, né? Mais chance de restrição de crescimento, mais chance de...
E quanto mais tardia, menos influência para o bebê, né? De maiores complicações. Mas é uma doença que pode, assim, às vezes ela dá algumas alterações. Eu já tive uma paciente que ela não tinha muita alteração, assim, ela não tinha alteração pressórica. E ela começou com perda de proteína na urina. E o nenê começou com restrição, começou a não ganhar muito peso. E aí eu interrompi, porque o bebê não estava ganhando peso. Realmente, quando chegou no momento, assim, que alterou o Doppler, ela entrou em trabalho de parto, na verdade. E no dia do trabalho de parto, que ela começou a entrar, ela aumentou, ela fez o pico pressórico. Começou com pressão alta. Então, assim, às vezes a pressão, ela vem depois. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Aí é um corre-corre ali. Um exame que é muito importante, que não é, assim, de rotina de pré-natal, mas deveria ser, tá? É a ecocardio fetal. A ecocardio fetal é um exame muito importante ser feito no pré-natal, porque Isso é um eletrocardiograma do neném? é um ultrassom do coração do bebê. Tá? Geralmente, quem faz são cardiologistas, né? Ou fetólogos, ou especialistas em medicina fetal, que fazem esse exame. Mas, assim, geralmente se pede quando tem algum fator de risco, né? Ou a mãe tem alguma comorbidade prévia, pressão alta, diabetes, alguma doença de coagulação, né? Ou já tem história, ela tem história de cardiopatia, ou já teve um filho com cardiopatia, ou tem história na família de cardiopatia. Mas, como a gente sabe que as malformações mais comuns são as cardíacas, né? E o morfológico de segundo trimestre, que o obstetra faz, né? Enfim, ele até a gente vê o coração, mas a gente avalia o básico, né? Então, tem critérios mínimos para avaliar o coração de um bebê no segundo trimestre. A ecocardio fetal, ela vai avaliar muito mais. Ela vai avaliar as válvulas, ela vai avaliar coisas que são... Até o transdutor, né, que se usa para fazer o exame é totalmente diferente. Então, ela vê o coração com muito mais detalhes, que são muito importantes na hora que esse bebê nasce. Porque, às vezes, ele vai desenvolver uma descompensação. Na hora que exigir o coraçãozinho dele, né, e mais o pulmão vai expandir, e ele vai começar a depender dele mesmo, aí vão começar as alterações que poderiam ter sido vistas no pré-natal. Então, assim, não é um exame pedido de rotina ainda, né? Mas acredito que com o tempo até isso vai mudar, né? Bom. Eu queria fazer uma pergunta agora aqui, que é o seguinte. Nós homens não engravidamos, né? É mesmo? E a gente fica naquela coisa. Ainda, né? A gente não sabe o que não vai fazer. Mas tem aquela horinha assim, né, que entrou em trabalho de parto. Pronto, aí tocou o horror. Né? Corre pro hospital, não sei o que. O que caracteriza esse período de trabalho de parto? O que acontece? Né? Isso é uma boa pergunta. Porque deu até um arrepio. É uma boa pergunta. Porque o trabalho de parto não é como aparece em muitas novelas e filmes, né? Que dá uma contração, rompeu a bolsa, deu uma contração, nasce o nenê, chega no hospital e ganha. Quem dera fosse assim, né? Até existem pacientes que desenvolvem uma dilatação muito rápido, mas não é geralmente assim que acontece. Eu me lembro, inclusive, que o meu primeiro filho, nós fomos para o hospital e negou fogo, tinha que voltar para casa. Negou fogo. Quando a mulher está grávida do primeiro filho, geralmente o trabalho de parto demora um pouco mais. 12, 24 horas. Por quê? Porque o colo primeiro, tá? Ele afina, porque o colo do útero ele é grosso, né? Então, primeiro, com a descida do nenê, ele primeiro afina e depois ele dilata. Sim, porque de repente para segurar o nenê, depois solta. Depois ele solta. Então, assim, em geral, é 1 centímetro por hora. Tá? A dilatação?
E o que caracteriza o trabalho de parto efetivo? Depois das 34, 35 semanas, a gestante ela tem aquelas contrações, assim, de vez em quando uma contraçãozinha que outra. O que é contração? O útero ele endurece, contrai, ela sente o útero duro. Não necessariamente vai ter dor, porque as pacientes às vezes confundem. Mas eu não tenho dor. Não importa, é a contração, o útero ficar contraído, duro, endurecer. Isso é contração. Então, o que a gente caracteriza um trabalho de parto efetivo? 13 contrações, no mínimo, em 10 minutos, entre 40 e 50 segundos, no mínimo, cada uma. Tá? Isso é um trabalho de parto efetivo. Tá? Aí, o que acontece? A mulher isso começa a aumentar a frequência, né? E aí, ele começa a causar modificação no colo. O rompimento da bolsa, que escorre líquido, ela não necessariamente, a partir do momento que rompeu a bolsa, a mulher vai ganhar o bebê. Não. Né? Tem que ir para o hospital? Tem. Não vai ficar com a bolsa rota. De dor, mais um pouquinho. Não vai ficar com a bolsa rota em casa, né? Até porque se ficar muito tempo com bolsa rota em casa, ela pode desenvolver infecção, né? Porque está aberto para o meio externo. Então, tem que procurar o atendimento obstétrico. A mesma coisa é sangramento, tá? Sangramento. O que é normal acontecer no trabalho de parto? É a perda do tampão mucoso. No colo do útero, assim, então aqui está o colo, tem um tampão de muco, tá? Na gestação. Quando começa o colo a dilatar, esse tampão cai. Então, é um muco, tá? Então, uma gelatininha, assim, com umas raiazinhas de sangue. Isso não é sangue vivo. Sangue vivo não pode. Tá? Se tiver sangue vivo, tem que ir voando para o hospital. Por quê? Porque pode ser descolamento de placenta. E o descolamento de placenta pode causar morte fetal, inclusive morte materna, porque pode desencadear coagulação sanguínea, enfim, dar aquele quadro que eu falei antes, que pode levar a mãe e bebê a óbito. Então, assim, descolamento de placenta, tem que sangramento vivo, vai para o hospital. Tá? Pessoal, vamos anotar tudo, o passo a passo. Tanto a hipertensão, quanto o diabetes, o tabagismo, tá? Aumenta muito o risco de fazer descolamento, inclusive prematuro de placenta, ou seja, antes do termo, né? Sim. Antes das 37 semanas. Aliás, isso é importante. O que é termo, né? Termo, quando a gente dá uma data provável de parto, foi designado que com 40 semanas. Mas não necessariamente será com 40 semanas. Inclusive, quando a mulher já tem outros filhos, a tendência é que nasça até antes disso. Mas quando é o primeiro bebê, geralmente passa disso. Tá? Então, o termo, ou seja, quando o pulmãozinho já está maduro, é depois das 37 semanas. Hoje em dia tem bebê que nasce com 36 que não precisa ir para UTI neo? Tem, né? Sabe que tem. Mas o ideal, com segurança, é depois das 37 semanas. No caso de uma mãe com diabetes estacional, às vezes o nenê custa mais amadurecer o pulmão. Então, mesmo com 37 semanas, esse bebê tem mais risco de fazer má adaptação respiratória, quando a mãe tem diabetes gestacional, que é uma outra doença importante, né? Só para retomar, que tem que fazer o diagnóstico no pré-natal, essa paciente ser acompanhada, se faz a glicemia de jejum. Hoje os parâmetros, porque esses parâmetros estão sempre mudando, né? Mas em geral é 92 o normal da glicemia. E aí se der normal essa glicemia, se faz o teste de tolerância à glicose no segundo trimestre com 24 semanas, tá? E aí, se tiver alteração, é caracterizado diabetes gestacional, tá? E aí tem que se monitorar também o quê? O crescimento desse bebê, as complicações que podem ocasionar na mãe também, porque o que acontece? Esse bebê a tendência do bebê de uma mãe com diabetes gestacional é crescer demais, é ficar gigante, macrossômico, que a gente chama. Por quê? É que a natureza é sábia, né? No início da gestação, no primeiro trimestre, segundo trimestre, primeiro e segundo trimestre,
a mãe poupa, ela entra em anabolismo. Ela poupa a glicose para ela, para poder desenvolver o bebê. No segundo para o terceiro trimestre, já começa o bebê requisitar, ele precisa crescer, né? Precisa engordar. Então, aí entra numa fase de catabolismo. Aí essa mãe começa a ter que mandar glicose para esse bebê. Olha. Tá? Então, existem hormônios, inclusive produzidos pela placenta, que eles favorecem esse aumento da glicemia materna para o bebê receber mais glicose. Só que, às vezes, acontece que, quando acontece alguma disfunção pancreática, alguma coisa não dá certo nesse meio tempo, essa glicose materna não entra na célula que vai para o bebê, né? Então, ela começa a ficar hiperglicêmica. Entendi. E aí começa a dar toda uma disfunção. O bebê de uma mãe diabética, ele não vai ter hiperglicemia, porque ele vai produzir mais insulina para compensar, para baixar. Então, só que a insulina ela redistribui a gordura corporal e é a insulina que faz esse bebê crescer. Então, tem que monitorar esse crescimento fetal. O diabetes gestacional, ele pode desencadear complicações bem importantes, aumenta o risco de morte súbita do bebê intraútero. Então, também é um pré-natal de alto risco. Quando essa mãe tem uma descompensação, né, da glicemia, tem que entrar com insulina, que é a medicação de escolha, tá? Na hipertensão, tem os antihipertensivos autorizados, que podem ser utilizados na gestação. Na diabetes, a insulina é usada de preferência. Caso não obtenha controle com a insulina, as doses são muito altas, não esteja controlando, daí dá para entrar com a metformina, mas tem que ter assinado um termo, enfim, mas dá para usar. Então, assim, não dá para simplesmente largar. E, às vezes, a glicemia da mãe tá se mantendo, mas o bebê está crescendo. Então, isso também já é um fator para entrar com insulina para a mãe, mesmo que a glicemia dela esteja normal. Se o nenê começar a crescer demais, né? Porque daí depois, quando o nenê nasce, isso pode dar complicação. Ele pode fazer picos de hipoglicemia. Tá? Então, eu diria assim, que as principais complicações do perintagem, né? É hipertensão gestacional, diabetes gestacional, as infecções, né, congênitas, que aí entra sífilis, HIV, né, toxoplasmose, hepatites, que são as mais comuns, né? E hoje em dia, graças a Deus, a coisa do HIV, da sífilis mudou, apesar de que a sífilis tem crescido, né? Até em função muito da profilaxia do HIV hoje ser uma coisa bem mais acessível. O pessoal hoje não tem o contato que a gente teve na década de 80 e 90, Sim. que a gente via aquelas pessoas HIV ou com a própria doença, né? Com a AIDS, aquelas pessoas caquéticas, morrendo. Isso hoje, graças a Deus, não tem mais, né? A medicação evoluiu muito, né? Hoje, uma gestante com diagnóstico de HIV, ela entra, já tem um esquema tríplice de medicamentos antirretrovirais, ela entra, que são bem mais tolerados. Chegou uma época nos anos 2000 ali que a mulher tinha que tomar 18 comprimidos por dia. Nossa. Né? Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, usa o esquema tríplice, aí tem que fazer uma testagem intraparto, que a principal fonte de transmissão para o bebê é a transmissão vertical, que a gente chama, né? É a placentária. Então, tem que fazer para avaliar a carga viral, para saber se tiver carga viral detectável, vai usar o AZT, que se usava antigamente, vai usar o intraparto, né? Para o bebê. Hoje, não, antigamente... Se a mãe tem, vamos dizer, HIV, o nenê vem com HIV igual? Não. Não? É isso que ela está explicando. Porque o Brasil, o Brasil entrou na OMS a partir de 2017 num programa de credenciamento para zerar a transmissão vertical de HIV. E a partir de, acho que 2020, 2021, para zerar a transmissão vertical de sífilis. Então, assim, antigamente, lá, na década de 90, 2000,
com o AZT, azidovudina, se conseguia, e a azidovudina intraparto também, tratamento mais intraparto, conseguia se reduzir de 25% para 8% a transmissão para o bebê. Hoje, com esse tratamento, né, antirretrovirais, um esquema de 3 antirretrovirais, durante a gestação, né, já está conseguindo se zerar a carga viral e assim, 0,09 a transmissão, por cento de transmissão para o bebê. Né? Tá? Assim. E o objetivo é zerar. Mas ainda mesmo assim, com carga indetectável, a amamentação é contraindicada. Tá? Que Para o HIV. interessante, né? Não passa pelo cordão umbilical, mas... Não, passa. Até tô falando passa, porque assim, até tinha um movimento de gestantes que queriam amamentar, né? Sim. Porque é muito frustrante, né? Para a gestante não poder amamentar o bebê. Mas, numa transmissão que hoje é de 0,09, fizeram trabalhos e viram que se liberar a amamentação, mesmo com carga viral indetectável, essa transmissão passou para, por exemplo, assim, 0,50. Sim. Então, é pouco, mas aumentou muito de uma Sim. coisa que é 0,09. Uma escala aumenta muito. E o objetivo é zerar. A mesma coisa da sífilis. Melhor não correr o risco, né? É a mesma coisa da sífilis. Né? E a sífilis, o tratamento é a velha e boa penicilina. Benzatina. Nossa, benzetacil continua sendo, sempre será. Mesmo que a mãe tenha alergia, o que se faz? Dessensibiliza a mãe e se trata. Então, assim, é uma doença tratável, que tem cura, é monitorada com exames. Então, assim, hoje em dia não tem o porquê, né? A toxoplasmose também é curável, é tratável. E tem que pensar o seguinte, essas infecções, tanto a sífilis quanto a toxo, né? Elas causam malformações muito graves. O pessoal tem que levar a sério isso, a toxoplasmose. E o nenê pode nascer cego, né? Cego, com alterações cerebrais, né? E que ficam e que não revertem. Não reverte. E a sífilis a mesma coisa. Então, são alterações muito graves que podem ser tratadas e o bebê pode nascer sem nada, né? Imagina. Mas antes de entrar nessa pergunta aqui, eu quero voltar lá numa outra lá que eu fiquei com uma dúvida. Aqui no trabalho de parto. Porque, na verdade, existe também a indução do trabalho de parto, não tem? Sim. É artificial, né? Sim. E tem. Aí deve ter um momento que o médico opta por isso, ou não sei, ou é sim, uma opção sim. do paciente. Não, sim. O obstetra, ele adota a indução do trabalho de parto quando ele vê que o trabalho de parto deu uma parada, uma encrencada. E está na hora, quando... tem que ser mais naquele momento e o troço não vem. Quando vê que, assim, o obstetra faz o toque, vê o colo, são vários fatores, tá? Mas, por exemplo, um colo que não está dilatando, com a contração normal, né? O trabalho de parto normal. As contrações não estão sendo efetivas. Porque, às vezes, a mãe começa com o trabalho de parto, daqui a pouco ela dá uma... Aí, o trabalho de parto dá uma extenuada, dá uma parada. Aí, as contrações tem, mas são contrações curtas ou irregulares. Então, o obstetra, ele dá uma corrigida, ele dá uma ajuda. Medicamentosa. Com a ocitocina, né? Ou com medicação colocada via vaginal, para corrigir e efetivar essas contrações e para o colo dilatar, tá? Só que isso também é até um determinado ponto. Se vê que mesmo assim não está dilatando, pode acontecer uma coisa que se chama desproporção cefalopélvica, ou seja, o bebê tem uma cabeça que não vai passar por aquele canal. Seja pelo tamanho do perímetro cefálico do bebê ou seja pela própria bacia materna. Então, se a gente vê que o trabalho de parto não está progredindo, não vai ficar insistindo. Claro. Vai até um ponto, né? E sempre, o que é muito importante, no trabalho de parto, essa paciente e o bebê, eles são monitorados, eles têm que ter uma monitorização contínua. Vai lá, avalia, né, os batimentos do bebê de tempo em tempo, ou faz também a monitorização intraparto, né, que com aquelas fitas, é um aparelho que se coloca umas fitas, fica monitorando ali, faz um traçado
do batimento do bebê, ver se tá bem, se dá para continuar. Qualquer alteração tem que interromper, né? Uma coisa que, em relação a isso, que é importante também é a questão da circular de cordão. O cordão enrolado no pescoço. Às vezes, as gestantes perguntam, né? Ai, tá com o cordão enrolado no pescoço? Mas isso não vai mudar a conduta. Sim. Não é indicação de interromper a gestação ou fazer cesárea por circular de cordão. Tá? Por quê? Porque o que vai definir a progressão de trabalho de parto é o bem-estar do bebê na hora do trabalho de parto. Independente se o bebê está com circular de cordão ou não. Então tu faz ali uma eco, ele tá com a circular de cordão. Não, vamos Porque tentar trabalhar, vamos fazer parto normal. A maioria dos bebês tem circular de cordão. Porque o que é circular de cordão? É o bebê mesmo que se enrola durante Sim, né, a vida movimenta. intrauterina. Quando ele consegue se movimentar, ele mesmo se enrola no cordão. Passa o cordão no pescoço, passa na mão, no pé. Que amor. Ele Então- acha que é um travesseirinho ali, fica. Às vezes faz nó verdadeiro de cordão, que eles dão uma volta e faz um nó no cordão. O cordão tem um nó. Eles, o bebê, fazem É. nó. Ai, deve ser muito interessante olhar, né? Deve sim, ser é. muito que amor. Então, assim, não vai... Eu já fiz parto de bebê que nasceu com 4 voltas de cordão. Meu Deus. A mãe a mãe chegou ganhando. E o neném nasceu super bem. Já fiz parto de bebê que nasceu sem circular e entrou e teve que ir para CTI, enfim. Porque pode acontecer do bebê aspirar um pouquinho de líquido, mesmo com tudo indo bem. Às vezes, no final do trabalho de parto, ali, no final da gestação, o bebê faz um pouquinho de mecônio, né, de cocô na bolsa. E aí, esse neném pode aspirar um pouco durante ali o trabalho de parto. Isso é uma coisa que a gente não tem controle, né? E aí pode acontecer do nenê fazer algum problema respiratório e ter que ficar um tempo na UTI, tá? Então, a circular de cordão, ela não vai definir a indicação de cesárea. Porque o que vai definir é, esse bebê tá indo bem durante o trabalho de parto, se na monitorização ali intraparto, o obstetra vê, os batimentos estão tudo bem, não tá desacelerando de maneira preocupante, mantém. Agora, se alterar, e isso independe de ter circular ou não, entendeu? Entendi. Tá, e vamos retomar também outra coisa, assim. Rompeu a bolsa. Teve um sangramento, não teve, vai para o hospital igual. Rompeu a bolsa, ali. vai para o hospital. Rompeu a bolsa, vai Vai para pro o hospital. hospital. Tá. Ou Com sangramento calma, também. mas vai. Vai para o hospital. Tá. Não Não vai nada ficar- de pânico, mas... É tá. porque se ficar com a bolsa rota muito tempo, né? Acima de 4 horas, a gente já começa a aumentar o risco de infecção, né? Então, tu tá com a bolsa ali, o bebê aberto meio externo. Sim. Então, tu aumenta o risco de infecção. Esse bebê depois pode fazer uma sepse, né? A mãe também Sim. tá sujeita a ter infecção. Uma coisa também importante sobre isso no pré-natal é que no final ali, no terceiro trimestre, 34, se faz uma coleta importante, que é uma coleta para um tipo de bactéria que chama Streptococcus beta-hemolítico, grupo A. É uma bactéria que às vezes fica no colo uterino e não dá sintoma. Mas ela pode causar pneumonia e infecção, ou tanto nas membranas da bolsa, quanto depois o bebê fazer sepse por causa dessa bactéria. Então, se for detectada essa bactéria, tem que entrar com antibiótico, né? Profilático para a mãe e para o bebê. E outra coisa importante também é que pode coletar o Papa Nicolau, o pré-câncer de colo de útero na gestação. Deve, se a mãe não coleta. Interessante isso. Se a mãe não... porque tem pacientes que não coletam com medo, né? Eu sou ignorante. O que é o Papa Nicolau? O Papa Nicolau é o pré-câncer de colo de útero que a mulher tem para prevenção É um do câncer exame de que colo para faz, detectar o HPV. Tá. Tá? Mas esse é um procedimento, então, que é um exame. A mulher vai lá no ginecologista todo ano, daí vai lá e coleta a amostra do colo do útero para ver se tem o HPV, que é o vírus que causa o câncer de colo de útero.
E a gestação, se a mulher não faz a tempo e não detecta na gestação, a gestação é um período, tanto a gestação quanto o período do puerpério, da amamentação, são períodos em que a mulher está com a imunidade mais baixa. Então, uma lesão que a mulher tem no colo, que pode ser uma lesão leve durante a gestação, ela pode agravar qualquer coisa. Então, a mulher ela tem a imunidade, por isso que a gestante ela é grupo de risco para tanta coisa. É grupo de risco para gripe, é grupo de risco para tem que tomar vacina. Bula de remédio toda hora diz assim, fora as gestantes. Por isso que assim, ó, e uma coisa importante as vacinas, né? Agora, as gestantes elas são um grupo de risco, então elas tem algumas vacinas que elas têm que tomar, né? Por exemplo, influenza tem que tomar, né? Quando tem surto aí de H1N1, as gestantes estão no grupo que desenvolvem as doenças mais graves. Por quê? Porque ela automaticamente ela está com a imunidade mais baixa. Né? A vacina da hepatite B tem que tomar. Na gravidez? Na gravidez. Olha. Tá? São 3 doses. O ideal, se fizer no mínimo 2, a terceira fizer no pós-parto, né? Faz no pós-parto. Né? E a vacina, a DTPA, que é para difteria, tétano e coqueluche acelular, ou seja, a que não tem risco, né, para gestante. Por quê? Porque a coqueluche anda voltando. Ai, que legal, doenças da Idade Média voltando. Então, assim... Super bom mesmo saber. Então, o D de difteria, T de tétano e o P de Bordetella pertussis, que é o que causa a coqueluche. A coqueluche no adulto, ela não causa muita, né? Mas na criança, ela pode causar um quadro de insuficiência respiratória gravíssimo. Então, e aí é preconizado dar essa vacina a partir de 20 semanas. Tá, mas deixa eu entender, essa vacina não é uma que a gente toma e fica imune não sei quantos anos, então na gravidez tem que tomar? Na gravidez tem que tomar. Porque o que acontece? O bebê, ele só vai receber essa vacina com 2 meses. Depois de nascer. Depois que ele nasce, 2 meses. Entendi. Então, o ideal é vacinar para que tenha um pico de imunidade para o bebê quando ele nascer. O Ministério da Saúde preconiza aplicar essa vacina depois das 20 semanas. O ideal é fazer ali entre 28 e 32 semanas, porque daí tu estende essa imunidade mais para quando o bebê nascer. Né? E, inclusive, o Ministério da Saúde chama atenção para os contatos também se vacinarem. Pai, avós, para coqueluche. Isso é interessante, né? Porque é uma doença que causa muito sofrimento para o bebê, pode internar, né? Em função disso. Então, é uma vacina importante que a mãe tem que fazer. Outra coisa, por exemplo, o tétano, né? Que a gente tem um período de 10 anos. Para gestante, a gente considera 5 anos. Se ela fez a vacina há 5 anos, ela faz um reforço na gestação. Tem que fazer. Tá? Justamente pro bebê, né? Pro bebê receber toda essa proteção, imunidade. Né? Então, por exemplo, vacinas que só são feitas, que elas não são indicadas fazer na gestação, salvo o custo-benefício. Salvo, ela vai ter certeza que vai ter uma exposição e que precise tomar a vacina. Por exemplo, das meningites, da febre amarela. A febre amarela também toma não é preconizada. Tu só vai aplicar, por exemplo, se a paciente tem que ir para uma área endêmica, o risco dela se ter contato com a doença é muito maior e o risco dela ter a doença é muito maior do que ela tomar vacina. Claro. Mas não é uma vacina indicada. A da dengue também não. Com reações adversas. A da dengue também não. Tá. Né? A do HPV também não. Do HPV, hoje no sistema de saúde, é para adolescentes entre 9 e 14 anos. Sim. Então, assim, as vacinas preconizadas são essas, né? Gripe, H1N1, né? Hepatite B,
Covid também, né? E a DTPA. São as vacinas. Rubéola, não. Tá. A rubéola é importante o seguinte, ó. Se quiser fazer a vacina da rubéola, faz a vacina, mas espera uns 3 meses para engravidar. Tá? Porque é uma vacina que pode dar complicação e ela pode causar, mesmo sendo a vacina, pode causar alteração no bebê. Então, a rubéola é antes da gravidez, um pouco antes, não durante. E aí espera uns 3 meses. E a mulher também que está se preparando para engravidar, começa a tomar o ácido fólico antes, o obstetra por causa gineco, do lábio leporino e tantas porque outras ali coisas, né? o fechamento do tubo neural, ou seja, da parte neurológica, vamos dizer assim, da coluna, cérebro, ele se forma e começa a fechar entre 6 e 8 semanas de gestação. Entendi. Então, claro que se a mãe não começou a tomar e chegou grávida, vai se usar. Aí tu usa até 12 semanas. Entendi. Mas o ideal é que essa mulher já venha tomando. Eu quero engravidar, então eu vou me preparar. Vou fazer a vacina da rubéola, vou começar a tomar. Sim. E espera os 3 meses. E aí, engravida com mais segurança. Ótimo. Mas eu vou mudar um pouquinho agora de assunto, assim. Eu queria falar um pouco, assim, sobre a interrupção espontânea, né, ou não, né, da gestação. O que prevê as nossas leis sobre isso, assim, e que técnicas são utilizadas quando há embasamento legal para que haja, né, vamos dizer, a interrupção? Né? Sim. Em geral, se usa medicamento, né, para induzir a dilatação do colo. O medicamento se coloca no colo uterino e aí se faz uma curetagem, né, uma raspagem, né, no intraútero. Essa é basicamente Essa raspagem raspa o quê? O feto? Não, é o início do feto. Vamos dizer. Aí vai depender da idade gestacional que se encontra, né? Uma coisa que em função da PL que estava se discutindo e tal, né? Não se fala em interrupção precoce da gestação após 20 semanas. Tá? Interrupção precoce da gestação é considerada até 20 semanas ou um feto de 500 gramas. Depois disso, é parto pré-termo. 20 semanas são 5 meses, né? Mais ou menos. Né? Conceitualmente é errado, tá? Sim, entendi. Sim, porque 5 meses já está formado, eu acho. Porque a gente via, né, isso falando na mídia e é uma coisa que não é verdade. E a curetagem, ela é um procedimento que mesmo sendo feito num hospital, ela tem riscos. Ela tem risco de perfuração do útero. Daí pode morrer, é difícil, né, que essa paciente... Mas pode acontecer. Pode dar hemorragia, né? Esse paciente pode desenvolver infecção generalizada. Então, não é um procedimento, assim, inócuo. Não é. Mesmo fazendo num centro hospitalar. Essa paciente vai ser submetida à anestesia, né? Então, eu acho... esse assunto é um assunto que merece, assim, uma discussão muito séria e uma discussão muito responsável. Porque a questão... Primeiro que, assim, um embrião nunca vai ser uma coisa. Sim. Jamais vai ser uma coisa. Então, com 6 semanas já tem batimento cardíaco. Né? Eu acho que... Eu ouvi falar, por exemplo, na minha vida, assim, porque nasceu de 6 meses. Tem gente que nasce de 6 meses. Sim, e hoje em dia, com as UTIs neonatais, com tanto avanço tecnológico que tem, bebês extremamente prematuros sobrevivem. A curetagem, como estão querendo dar a entender, às vezes, muitas correntes ideológicas, né?
fazer disso método anticoncepcional, eu acho muito temerário, tá? Não deve ser usado para isso. Na verdade, o que tem que se investir é em educação. Era isso que eu já ia te Né? dizer aí, né? Na questão, qual é a importância da anticoncepção e como educar a população para evitar esse tipo de coisa. Porque né? os métodos contraceptivos são vários, né? É uma questão, tem disponíveis nas unidades básicas de saúde. É preciso orientar meninas e meninos, tá? Porque existe o preservativo para isso, né? Que os meninos também têm que fazer parte desse processo, né? Porque às vezes vai que a mulher esqueça, ou não tome, ou aconteça alguma coisa, ou tenha lá uma... Porque às vezes a mulher toma o anticoncepcional e engravida. Ah, eu tomei anticoncepcional e engravidei. Aí, salvo casos de exceção, como houve há muitos anos, da questão dos comprimidos de farinha, né, que deu um problemão. Às vezes, quando usam um anticoncepcional de tomar via oral, se a mulher tem alguma infecção intestinal, e aí ela apresenta diarreia, vômito, até 4 horas depois de ter tomado esse comprimido pode não fazer o efeito ideal. Sim. E às vezes a mulher não sabe, né? E aí engravida. Esqueceu de tomar, às vezes pode acontecer, tá? Então é importante que o homem que não quer ser pai, ele também tem que ter essa atitude de fazer parte desse processo, né? Então, tem o DIU, né? Que dá para... Sim, tranquilamente. E a mulher que não quer realmente ter filhos, eu não quero usar nada e eu não quero ter filho. Tem os métodos definitivos, né? As tabelinhas? A tabelinha não é confiável. Não é Definitivo, eu falo mais a questão da laqueadura mesmo, né? Da ligadura de trompas, né? O homem que não quer realmente ser pai. Vasectomia. Aí esbarra um pouquinho na legislação, né? Porque... Mas a gente comentar isso, aí entra na legislação. Na legislação que, né? Eu acho assim um pouco... Mas tem alguma legislação? Tem que ter 2 filhos. Para poder fazer. A idade também, 25 anos e tal. 25? Não é 35? Acho que é 25. Mas assim... Mesmo assim já é difícil. Porque tem mulheres que começam a ter filho com 11, 12, 13. E mesmo assim já é difícil, porque o que acontece? Sabe o que acontece? Às vezes as mulheres, elas fazem a laqueadura. Sim. Não querem mais. Aí separam, encontram outro parceiro. Aí querem reverter. Aí que eles querem ter filhos. Aí resolve reverter. Então, por isso que a legislação é um pouco engessada nesse aspecto. É muito engessada. Né? Muito engessada. E essa questão de legalizar de uma maneira indiscriminada é preocupante, porque daí o que acontece? Engravidou, vou lá fazer o procedimento. Só que esse procedimento, além dele ter risco, ele pode causar cicatrizes dentro do útero, né? Que a gente chama fibrose dentro do útero, que a gente chama de, às vezes, sinéquias. E muitas vezes isso pode acarretar infertilidade. A mulher pode não conseguir mais ter filhos. Porque vai alterando tanto essa cavidade do útero, de tanto fazer o procedimento. Né? Eu atendi uma paciente uma vez que ela tinha feito 14. Nossa. Meu Deus. 14? Não pode 14 procedimentos. Nossa. Né? Curetagens. Então, assim, é muito temerário isso. Isso tem que ser uma discussão responsável. Eu acho que assim, o Ministério da Saúde tinha que chamar especialistas em medicina fetal. A gente tem especialistas maravilhosos no país em medicina fetal. Sentar com eles, chamar geneticistas, obstetras. Porque acaba sendo um problema de saúde pública. E fazer, né? E mudar um pouco isso. Sim. Incluir nas malformações incompatíveis com a vida a possibilidade de realizar o procedimento. Claro. A interrupção, sem tanta burocracia. Para aquelas pacientes que são vítimas de relação forçada, claro. Né, de violência, é óbvio que é muito traumático ficar levando uma gestação adiante. Né? Tem mulher, pelo menos ter a opção
né, de fazer, que elas já têm, né, nesse caso já tem, mas ainda tem gente que condena e tal. Mas a mulher tem que ter essa opção porque é uma questão de violência, né? É uma questão, é muito complexo. Mas ela tem opção também, aquelas mulheres que não querem, leva até o final Entrega e dá para adoção, né? Tem tanta gente querendo adotar, né? Então, eu acho que tem que aumentar, ampliar essa gama de doenças, de malformações e alterações genéticas incompatíveis com a vida fetal, com a vida, né? Incompatíveis com a vida, para desburocratizar esse acesso ao procedimento, mas não fazer disso método anticoncepcional. Não. Porque método anticoncepcional a gente tem bastante. Eu acho que falta uma questão de educação e saúde pública. E essa epidemia de adolescentes grávidas? Epidemia, a gravidez na adolescência é uma gravidez de alto risco, é considerada alto risco, porque o corpo de uma adolescente não está preparado para toda a sobrecarga que uma gestação exige, e aumenta muito o risco de complicações, né? Fora a questão de maturidade psicológica, emocional, né? De tudo, pra né? criar Porque tu tira uma criança. a menina, a adolescente, do estudo, obviamente por consequência do mercado de trabalho, e normalmente, isso é estatística, falar bem sério, o parceiro some. Então a menina fica sozinha criando. No fim. Ou então os é pais, uma criança né? criando, ou os avós, né? Os pais dela, Então né, no caso. não é uma brincadeirinha assim, tipo. Complicado. Acho que muito. isso é um assunto assim que tem que ser debatido sem Muito. paixões, assim, Sem religiões, sem paixões ideológicas e paixões, né? Religião é uma coisa que não dá para discutir, cada um tem a sua, acredita, né? Claro. Mas existem casos que realmente, assim, é um sofrimento, né? E se vê, assim, bebês muitas vezes que são totalmente mal formados. E é um sofrimento para esses pais e mães verem, né? Aquele bebê nascer daquele jeito e não vai sobreviver. Então, a nossa legislação é um pouco... Com relação a isso, acho que tem que ter uma discussão séria com profissionais da área. E levar mais educação, né, às escolas. Né? Educação em tudo, né? Em tudo. É verdade. Isso falta muito, assim, não tem... É inacreditável. Os índices do Brasil são de países, assim, bem menos desenvolvidos que o nosso. Não poderia estar acontecendo nessa época, né? Uma coisa também que, às vezes, a gente negligencia muito... E é um problema muito grave, a depressão pós-parto, né? Sim. E só pincelar, assim, para as pessoas prestarem atenção nessa gestante, nessa puérpera. Porque a gestação, ela mexe com tudo, né? Na mulher. Ela deixa de ser a filha, né? Ela deixa aí, quando nasce o neném, ela passa a ser mãe. Na gestação... ela está recebendo toda aquela, né, a atenção está toda sobre ela, sobre o bebê, mas aí o bebê nasce, aí toda a atenção vai passar, obviamente, para o bebê. Só que isso pode despertar na mulher vivências que ela teve, vivências passadas, né, que ela teve, em relação à própria convivência, à própria relação pai e mãe, né? A maneira como ela vai ver aquela criança, às vezes, pode desencadear, inclusive, transtornos de personalidade ou até surtos psicóticos dessa mãe com relação a essa criança. Algumas atentam contra a vida da criança. Tá? Isso já vi casos, né? E algumas até conseguem, né? Consegue. Não e isso cria... então, tem que prestar atenção nos sinais. Aquela mãe que começa a manifestar sinais de muita tristeza, de isolamento afetivo com relação ao bebê, de não conseguir pegar o neném no colo, não conseguir amamentar. São vários sinais, mas não tratem como... bobagem, porque não é. Também tem, além da explicação emocional, tem a questão hormonal, né? Claro. Porque no início da gestação é uma carga gigantesca de hormônio,
né? A mulher até fica um pouco mais irritada, algumas ficam mais... Ativas. E aí, daqui a pouco, quando esse neném nasce, essa carga hormonal, ela baixa subitamente, de uma hora para outra. Então, isso também vai gerar uma alteração no comportamento dessa mulher. Só que tem que levar a sério quando começar a manifestar algumas alterações de relação com o bebê e não achar que é bobagem, que é frescura. Porque pode acontecer alguma coisa muito mais grave. E que isso aí, se não prestar atenção, né, é bom ter um acompanhamento psicológico, se for o caso também com psiquiatra, porque é um quadro grave, né, quando entra para a questão psicótica, que pode ter um desfecho trágico aí, né? Quem é a cidadã Fabiana Machado? A cidadã Fabiana Machado. É uma cidadã apaixonada pelo que faz. Eu gosto muito do que eu faço. Ser médica, para mim, é uma profissão que exige muito da gente, assim, principalmente a questão emocional, né? E não só de conhecimento, porque eu acho que toda profissão, ela exige conhecimento. Toda ela, né? Mas eu não me imagino fazendo outra coisa. Só que, às vezes, é pesado, porque a gente lida com tanta dor, né? Sofrimento de todos os tipos. E, às vezes, assim, só a gente conseguir dar um alento para alguém que está numa situação difícil, não tem dinheiro que pague. E muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente tem que deixar os nossos... Porque quando a gente está com o paciente, a gente tem que deixar os nossos problemas de lado, né? Estando bem ou não, para dar um alento e um acalento para quem precisa. Então, a cidadã Fabiana é essa, assim, né? Entre os erros e acertos, a gente tenta acertar mesmo errando, né? Mais acertos, com certeza. A gente tenta, né? Pelo menos, mas, assim... às vezes é difícil. O mundo de hoje, eu acho que está um pouco complicado, né? As relações estão muito complicadas. É verdade. E a gente vê muitos pacientes com problemas de doença mesmo. Doença... Porque o corpo fala, né? Uhum. E Aliás, causados pelo emocional. Tem um canal lá no Eu tenho, Instagram, o Instagram, Fala, meu _ corpo fala. É isso aí. Aí eu faço alguns vídeos, assim, não sou muito midiática, mas eu faço alguns videozinhos sobre alguns assuntos interessantes em saúde. E vem e-books por aí, né? Vem. Olha aí. Então, pessoal, todo mundo seguindo o canal meu _ corpo fala no Instagram. É isso aí. Era isso Era isso? por hoje. Muito Foi um bem. prazer. Então, só nos resta... Agradecer e torcer para 2025 fazermos outras gravações. Claro, vamos aprofundar alguns assuntos específicos aí. Né, eu procurei dar uma pincelada, né? Num estilo de conversa, para não ficar uma coisa meio aula. Mas cada assunto que a gente conversou aqui dá um podcast. Ai, que legal. Né? Então, tu já sabe, já está assim, intimada. Né? Será Então um prazer e uma Nós honra. tínhamos que trazer ela para discutir o nosso assunto, quem sabe? Qual é o nosso, meu Deus? Política. Opa! Não. Aí ela não vai querer. Não vai querer. Política, saúde pública, seria interessante. Saúde pública. Muito bom. Bom, saúde pública. Saúde pública. Já temos um tema. Já temos vários. Então tá, muito obrigada, doutora Fabiana, pela Eu que sua agradeço, presença. foi um prazer. É isso. E você que ficou até esse momento no canal, tá na hora de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. E você já sabe, toda semana tem um podcast novo com um assunto interessante, com pessoas inspiradoras para você. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a semana que vem, Lideranças do Brasil.